naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois até Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura, e vendo-o divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam, mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltando os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, precisamos de facto da Tua revelação para que possamos entender o verdadeiro sentido que Te fez descer do céu, da eternidade, do lugar magnífico que é o Teu trono, a Te tornares como um de nós, a fim de nos querer salvar. Nós que temos falhado tanto, temos pecado tanto, temos sido tão contra Ti, e do qual Tu nos amas, nos amaste e deste a Tua vida por nós, a fim de garantir para nós não só uma salvação e uma paz enquanto vivermos, mas também uma eternidade para estarmos contigo. Por isso nós só queremos Te agradecer e ter uma palavra de gratidão, porque um dia nasceste por nossa causa. Toma agora, Pai, o Teu lugar em nosso lugar, e toma o Teu lugar na ministração da Tua palavra, a fim de que este vaso com defeitos possa transmitir a Tua palavra da forma que Tu queres, e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então estávamos nós a falar sobre realmente a importância do Natal, e a importância de nós compreendermos que este nascimento de Jesus, ele representa para a nossa vida algo muito grandioso, que muitas vezes nós não damos o devido valor. Nasceu o Salvador, é o tema, e nasceu o Salvador, e de acordo com o princípio bíblico, nasceu um Salvador para todos, não é por um grupo, uma etnia. O Natal, e é bom nós percebermos, o Natal só faz sentido se compreendermos o verdadeiro sentido da cruz. Natal sem cruz não existe. Natal é só o nascimento. Natal é só uma promessa. Você entende? Natal é a promessa de alguém que veio ao mundo para nos salvar, mas essa promessa, ela é cumprida com a morte e com a ressurreição. E naturalmente que nós, como cristãos, Natal sem cruz não é Natal verdadeiro. O presépio, todos os efeitos que nós inventamos, a árvore de Natal que nós inventamos, o gorro, a rena, todas essas invenções humanas ao longo da história, tudo não era mais do que folclore, mais do que teatro, se Jesus realmente, o seu alvo e o seu objetivo não fosse a sua morte, porque foi a morte dele que nos garantiu uma plena salvação. O rei que nasce para governar, nasce
para morrer. Porque quem esteve na sexta-feira falámos do principado que estava sobre os seus ombros. Principado representa autoridade. Principado representa aquele que tem o poder na palavra, ou tem o poder de poder fazer aquilo que ele quer. Mas o seu principado foi um governo, ou vá lá, alterando a palavra, foi um governo de amor, de bondade, foi um governo em que nos trouxe esperança e não tirania. A maioria dos reis, eles são autoritários, são reis quase que ditadores, mas este rei, chamado Jesus e na cruz, chamado Rei dos Judeus, ele não veio para ser autoritário, ele veio para ser autoridade. A autoridade é uma coisa que se conquista, a autoridade não se impõe. Eu posso ser uma autoridade de imposição, mas ele conquistou uma autoridade. Ele é autoridade com base no amor, com base em princípios de justiça. A sua base de autoridade é a misericórdia, é a bondade, é perdão, é a restauração, e não uma autoridade por imposição. Nós estamos a viver uma guerra, aliás várias, mas uma guerra chamada a Rússia e Ucrânia, em que percebemos que quem é ali o autoritário, alguém que parece que tem uma autoridade acima de todo o resto. O mundo se tem vergado à Rússia, a Putin, com medo dele, porque ele tem armas atómicas, porque ele tem armas perigosas que pode não só destruir os prédios, mas também destruir a vida de uma forma bem contagiante. Mas isso não é a autoridade que Jesus trouxe. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, o governo dele é um governo de justiça e de amor. Mas nós estamos habituados a ver reis que a sua autoridade não tem respaldo no seu caráter. E põem leis que não servem para eles. E é interessante nós observarmos, quando olhamos para os nossos políticos, nós olhamos para um político, ele não é um rei hoje, o primeiro-ministro não é considerado rei, o presidente da República também não, mas entendemos claramente que são autoridade. E têm autoridade. Um polícia tem autoridade. E nós, irmãos, temos que compreender quem é Jesus. Embora o texto que nós estamos a falar não fala sobre esta autoridade de uma forma tão profunda, mas é importante compreender quem é Jesus para compreender o que ele representa aqui. Diz que, verso 10, o anjo lhe disse: não temais a estes pastores, eis que trago novas de grande alegria. Ou seja, este rei que nasceu, o Salvador de Isaías 9,6, eis que o menino nasceu, o menino se vos deu, e o seu nome, e ele é o principado, está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, enfim, por aí fora. Nós temos a compreensão de que esta notícia do seu nascimento é uma notícia que traz boas novas, as boas novas que é o Evangelho. E o que é o Evangelho? São boas notícias. O Evangelho começa com uma notícia, com uma ordem. Esta palavra Evangelho, que representa boas novas. O cristianismo, irmãos, ele não começa com uma obrigação nossa. O cristianismo não inicia com sacrifícios nossos. O cristianismo, ele não é fundado na nossa pena, com a nossa pena da culpa, com o pagamento da nossa culpa em nós próprios. O cristianismo inicia com o nascimento de alguém que tem só um objetivo: salvar-nos. É o único objetivo de Jesus, trazer umas boas notícias para todos nós. Ele não diz façam, cumpram, ou fiquem muito bonzinhos, mas ele começa com algo grandioso. É o pagamento dos nossos pecados. Por isso que ele diz no verso 11: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Cristo ungido de Deus. Se nasceu o Salvador,
Nasceu alguém que tem o poder de poder fazer o que eu não era capaz de fazer. Natal, ele é o anúncio, o prenúncio de alguém que é autoridade, de alguém que é rei, de alguém que está acima de qualquer trono, porque se abrirmos o capítulo anterior, ele diz que o seu reino é eterno, de alguém que vai viver como um de nós, mas não é só um rei humano, ele é um rei eterno. Não é só um rei eterno, ele é o Criador de todas as coisas. Jesus é aquele que esteve presente no início, é aquele que está antes da fundação do mundo. Ele é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esta triunidade perfeita que nós não conseguimos explicar, mas esta pessoa, Jesus, unigênito, não primogênito. Primogênito de Maria, como diz o texto, unigênito de Deus, porque é o único. Então, esta unidade perfeita em Cristo, que veio ao mundo, que não deixou de ser quem era, mas que, de acordo com Filipenses, se esvaziou da sua glória. E ele próprio disse aos seus discípulos, ainda na terra, quem me vê a mim, vê o Pai. E é curioso que este princípio de ver em Jesus o próprio Deus é o mesmo princípio que ele tem como desejo de quem te ver a ti, devia de ver Jesus, o Salvador. Porque nós, e isto é profundo, é sério, é maravilhoso, é fantástico, porque nós devíamos refletir a sua glória. A Bíblia diz neste texto que a glória se manifestou, encheu o lugar. Diz que quando o anjo apareceu, quando começou a falar, e a glória, olha o versículo 9, eis que um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor. É algo fantástico. E tiveram grande temor, porque, irmãos, um dos graves problemas dos nossos dias é que estamos a viver sem temor. Fazemos as coisas para Deus sem temor. Honramos Deus de uma forma errada, muitas vezes. Fazemos coisas para Ele sem sentirmos Ele. Fazemos coisas para Ele sem ser o objetivo para honrá-lo a Ele. E Natal, ele gera no nosso coração uma transformação. Uma transformação que passa... Eu gosto muito da palavra nascimento, porque esta palavra, quando Jesus nasceu, e quando Jesus já era homem, com os seus 30 ou 31, não temos muita precisão sobre isso, ele disse a Nicodemos, meu filho, necessário te é nascer de novo. Isto é necessário haver um nascimento dentro de ti. E esse nascimento tem a ver com Jesus. Jesus precisava nascer no coração de cada um de nós. E este nascimento representa Salvador, este nascimento do Salvador, este Jesus, nome que significa Salvador. Jesus é Salvador, tal como o nome José também representa e significa Salvador, mas este nome fantástico que lhe foi dado, ele é o anúncio, o prenúncio das boas novas. Irmão, e Natal não faz sentido nenhum se não houver boas novas. Só há Natal na tua vida, se a tua vida viver a alegria das boas notícias. Primeira boa notícia, Jesus nasceu. Segunda boa notícia, nasceu por tua causa. Terceira boa notícia, Jesus nasceu por tua causa para te salvar da tua condenação. E essa condenação, ela visa qualquer pecado. Essa condenação não tem a ver com alguns delitos da nossa vida. E essa condenação que nos estava atribuída por causa do nosso pecado, que nos levaria à separação eterna de Deus, essa condenação, ela não se limita ao dia da minha salvação. Eu hoje, há 20 anos, há 30, há 40, aceitei Jesus e Jesus nasceu. Essa salvação e a boa notícia é que, e talvez por causa desta boa notícia, muitos usam e abusam
da bondade de Deus, e por causa disso alguns deixam de sentir arrependimento no seu coração, porque quando usamos e abusamos com Deus, às vezes chega um momento como Esaú, que não encontrou mais lugar para se arrepender. Mas a salvação que Ele garante para nós, voltando ao nosso aspecto, ela visa um perdão contínuo até à morte. Na hora da minha morte eu posso ser salvo. Mas pastor, eu já aceitei Jesus há 50 anos. Certo, mas como é que está o teu coração? Jesus ainda habita no teu coração? Jesus só salva quem recebe o seu perdão. O perdão dele serve para todos, mas só atinge aqueles que o recebem. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. O seu nascimento envolve um perdão contínuo, mas um perdão que envolve quem? A minha postura de buscá-lo continuamente. No contexto de João, do Evangelho de João 3, quando Jesus fala a Nicodemos, ele vem lá com um texto, mais à frente, recordando, salve o versículo 14 ou 15, porque o 16, todos sabemos, João 3,16, mas o 14 e 15, ele revela que conforme a serpente foi levantada no deserto e todos os que olharam para ela foram salvos, assim todo aquele que olhar para Jesus também será salvo. E esta verdade, ela repete-se em outro lugar. E é também interessante percebermos que a salvação de Jesus está num princípio de olharmos para Ele e o recebermos, e como vemos aqui também, em que aconteceu que depois a glória de Deus nas alturas cantavam os anjos, e aconteceu que aos entantos de Deus os anjos, os pastores e outros, vamos pois a Belém e vejamos isso. E eles foram e apressadamente acharam o menino deitado numa manjedoura, e vendo, mudou a sua vida. Olha o versículo de número 17. E vendo os pastores, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dito. E todos, quem, diga comigo, todos, os que a ouviram essa palavra, se maravilhavam do que os pastores lhe diziam. Ou seja, Natal, ele só se reflete na tua vida quando a tua vida passa a anunciar que Jesus nasceu e que tu o viste, que tu o contemplaste. Amém? Será que tu, como cristão, como alguém que um dia declarou receber Jesus na sua vida, tu estás a fazer o que os pastores fizeram? Os pastores tiveram uma revelação incrível. Vejam, o coro celestial desceu à terra, aos ares, ao pé das nuvens. Eu imagino esta visão. Eu gostava de ver. Aquilo devia ser uma coisa incrível, com um som fantástico. O Rodolfo ia ficar maravilhado com aquele som. Havia a quarta voz, havia a segunda, havia a primeira, havia a terceira, e se calhar mais 10 vozes por aí fora diferentes, a cantar glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens. Nasceu hoje o Salvador. E cantavam e adoravam o rei menino, porque não deixou de ser rei. Ele, quando menino, era rei, quando adulto, rei foi. Nasceu como rei, morreu como rei. Parecia derrotado. Como menino parecia fragilizado. Na cruz parecia derrotado. Mas foi no seu aparente derrota, ou na sua aparente fragilidade, que Ele garantiu para nós uma salvação eterna. E que nos libertou dos nossos pecados. Nos perdoou de todas as nossas dores, de todos os nossos maléficos feitos. E nos garante uma vida hoje que devia ser a anunciar que Jesus nasceu para nos salvar. Será que é isso? Olhe,
Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Na cidade de Orém nasceu hoje o Salvador no coração de A, de B e de C. E isso é uma boa nova. De tal maneira que o teu coração vai ficar inundado de gozo. Porque tu vais ter um verdadeiro encontro com aquele que é Jesus. Que esse encontro te fará e te tornará uma pessoa diferente. A alegria do nascimento de Jesus não tem a ver com o bebê, não tem a ver com uma festa de nascimento, tem a ver com algo muito maior, tem a ver com o Salvador que chegou à terra. O pecado será anulado da nossa vida, perdoado definitivamente, não mais é coberto como se faz, como se fazia no Antigo Testamento, em que se matava um animal para cobrir, para que a ofensa ao Deus não fosse tão agressiva e ficava coberto. Coberto para quê? Coberto para que quando Jesus morresse e ressuscitasse, ficasse cancelado. Por isso que a Bíblia diz, a cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Queridos, se só há Natal na tua vida, se a tua vida se tornar uma vida de um verdadeiro anunciador de boas notícias. O ano 2026, para quem ainda não ouviu, vai ser um ano em que todos os domingos a mensagem será evangelística. Diga comigo todos. Alguns cá vão se cansar, vão perguntar, mas o pastor não tem doutrina, venha à sexta. Não tem doutrina, inscreva-se nas escolas bíblicas. Porque, irmãos, nós estamos a esquecer da nossa principal missão de vida. A tua principal missão não é ser pastor, apóstolo, evangelista ou profeta. A tua principal missão é ser testemunha dele. E a testemunha é aquele que anuncia aquilo que viu. Estes homens, estes pastores, foram verdadeiras testemunhas, porque eles anunciaram, vendo, divulgaram a palavra acerca do menino. Porque não era um menino qualquer, era Jesus, o Salvador da humanidade. E isso foi anunciado. E isto foi pregado pelos próprios pastores. Quando Jesus se libertou pessoas, curou pessoas, ele disse a algumas, ide e anunciai quão grandes coisas Deus fez por ti. Porque Natal só é Natal se tu ao saís daqui, falares com os teus amigos e falares do amor de Jesus. Amados, a igreja é uma igreja enfraquecida se ela não ganha almas. O que é que conta na nossa vida? O que conta na nossa vida não é o dinheiro que nós ganhamos. Conta na nossa vida o fruto que nós damos. A árvore que está ligada à videira, a videira é Cristo, os troncos somos nós, e este tronco é ele que dá fruto de si próprio. Eu gero fruto, tu geras fruto. Não por o poder de ti próprio, porque tu tens de estar ligado à seiva que vem da videira. E a igreja não pode perder o seu foco, porque se os pastores ao verem o menino não se calaram, se as pessoas que tiveram encontro pessoal, enquanto ele vivia aqueles anos na terra, este encontro com Jesus transformava-as de tal maneira que a fama dele se espalhava por todo o lugar, não havia internet, não havia televisão, não havia nada, e isto era divulgado e as multidões vinham a Jesus, não vinham a Jesus só porque ele era um fazedor de milagres, vinham a Jesus por quem recebia o milagre, quem tinha um encontro com ele, passava a anunciar o que Jesus fazia. E este é o problema. Será que Jesus fez alguma coisa em ti? Será que ele transformou o teu coração? Será que ele nasceu em tua vida? A alegria do seu nascimento nada tem a ver com o bebê, nada tem a ver com festa, muito menos com o ambiente de Natal, embora seja
também bom. Porque houve festa, houve presentes, de tal maneira que durante cerca de 2 anos, os magos do Oriente que viram a sua estrela, vieram a ele para lhe presentear. E eles não tinham muita noção do que estavam a viver. Eles sabiam pela história, pelos escritos antigos, estamos a falar de escritos que tinham 600 anos antes de Jesus nascer, os sábios do Oriente viram que tinha nascido aquele que foi anunciado e que uma estrela o anunciaria. E eles se prepararam com os melhores presentes de um rei. E o mais engraçado foi eles irem ao palácio. Não foram à manjedoura. Também já não era a manjedoura, era uma casa onde o menino estava. Os pais já tinham alugado uma moradia ou um apartamento, não é? Naquele tempo não havia apartamentos. E eles encontraram o menino porque a estrela pousou sobre aquele lugar. Mas o primeiro lugar onde eles foram ao lugar de rei, onde um rei podia habitar, mas não encontraram. A inocência deles gerou uma feroz atitude para matarem o menino, e todas as crianças 2 anos para baixo foram mortas. Chorou-se a morte de muitas crianças, porque tinha nascido o Salvador, e os magos, bem intencionados, foram ao lugar onde não podiam ir, anunciar e perguntar onde está Jesus, o Rei. Onde está aquele que Isaías falou? Mas a morte dele não podia ser em menino. E o mentiroso disse, sempre temos mentirosos por perto. Gente falsa. Gente que finge que quer adorar Jesus, mas que nos quer matar, que nos quer tirar da jogada. Diz-me onde ele está para eu ir adorá-lo. Só que era o inimigo, tal como os nossos inimigos dos nossos dias. Porque os anticristos ainda existem no mundo. Mas uma coisa foi bonita, eles não fizeram por mal, mas foram ao lugar errado. Por isso que nós precisamos de mais revelação para fazer o que Deus quer que façamos e irmos ao lugar certo. Mas não perdendo a conexão do que eu pretendo, nós precisamos de compreender. A mensagem de uma estrela trouxe os magos a Jesus. A mensagem dos anjos trouxe os pastores e todos aqueles que eles anunciaram a Jesus. E a nossa mensagem de hoje, o que está trazendo a Jesus? O que eu estou a fazer para que as pessoas venham a Jesus? Jesus só tem um objetivo com a nossa vida. Um objetivo duplo, mas é o mesmo objetivo. É nos salvar, sem dúvida nenhuma, mas é salvar os outros por nossa causa. Tu não foste salvo para não dar fruto. Ele salvou-te para que através da tua vida pessoas encontrem Jesus. Tenham um encontro para que se faça Natal. E a minha proposta nesta manhã é nós deixarmos que o Natal, que o nascimento de Jesus possa fazer com que Ele nasça em nosso coração. Porque vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O menino se vos deu, diz Isaías. O menino se vos deu. E nós precisamos de recebê-lo. Por isso que João 12 diz: a todos quantos o receberem, dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Note que é necessário recebê-lo. E as nossas prioridades de vida, elas passam a mudar, porque a mensagem do Evangelho é para todo o povo, como diz o texto. A mensagem do Evangelho não tem mais fronteiras. Eu acredito que na diáspora dos últimos tempos, destas
talvez do último século da humanidade, mais 50 anos após a Segunda Guerra Mundial, em que houve as grandes diásporas. Embora sempre houve diásporas, já no tempo de Jesus, no primeiro século, Israel, os judeus ficaram espalhados pelo mundo inteiro. Mas, deixe-me que lhe diga, estas diásporas, eu acredito que podem trazer salvação para todas as pessoas. A mensagem está a ser lançada sobre muçulmanos, sobre hinduístas, sobre todo tipo de países que não tinham o Evangelho e não querem o Evangelho. Mas as pessoas, algumas estão a receber Jesus. Outras estão a ter sonhos sobre Jesus. Outros estão a ter visões sobre Jesus. E Deus está a salvar pessoas em todo lugar. Porque a mensagem do Evangelho será pregada até aos confins da terra. Este menino que nasceu foi a mensagem das boas novas para a humanidade. Mas cabe a nós fazer esse anúncio. Cabe a nós fazer esse prenúncio. E o que estamos nós fazendo? Eu queria terminar. Os pastores ouviram, creram e foram e anunciaram. Tu ouviste? Tu creste? E tu estás a ir anunciar o que Jesus fez em ti? E o que Ele quer fazer através de ti? Vamos ficar de pé por uns momentos. A notícia do nascimento de Jesus, ela precisa ter impacto na nossa vida. E precisamos de anunciar a quem nos rodeia, que o Rei nasceu para governar a nossa vida e que morreu para nos salvar de todo o pecado. Que lugar Jesus tem na tua vida? Que lugar ocupa Ele no teu coração? Será que tu queres Jesus? E será que a mensagem do Evangelho está a ter impacto na tua vida para ganhar outras vidas? Amados, o meu sonho é ver este conselho convertido a Jesus. Não uma conversão de faz de conta. O número de pessoas na igreja, sejam 1 milhão de pessoas, sejam 50 pessoas, não refletem se Deus está ou não está na tua vida. O que reflete é o que tu fazes com a tua vida em relação à salvação que alcançaste. O apóstolo Paulo teve muitas cidades que não recebiam facilmente. No Areópago, em Atenas, ele não conseguiu ganhar muitas pessoas para Jesus, mas a mensagem foi lançada. O nosso dever é lançar a mensagem. O nosso dever é lançar a semente. E ela irá cair no terreno. Uns é bom, outros não. Mas a menção da nossa vida não é estar salvos e felizes salvos. Isso é uma parte, mas é incompleta. A mensagem, a razão da nossa salvação e para a nossa vida é falar do amor de Jesus a quem nos rodeia. 2026 precisa ser um ano de romper. Não, irmãos, e deixe-me dizer, podemos fazer jejuns de 40 dias e não fazermos nada. Podemos dar a maior oferta na igreja e nada disso vai salvar vidas. Se a tua vida não tiver no teu coração o amor derramado de Jesus para falar do amor dele a quem te rodeia. Tu precisas ser um missionário. Neste caso, uma testemunha. Eu preciso de olhar para quem me rodeia, estes meninos da escola. Eles precisam que Jesus nasça nos seus corações. Para quê? Para que as colegas, para que os colegas falem do amor de Jesus. E tu, no teu trabalho, onde todos dizem palavrões e falam mal, onde falam mal de ti, dos outros e de todo o mundo, qual é as tuas palavras? Será que se fez Natal na tua vida? E tens falado do amor de Jesus? Nesta casa, hoje muita gente já não está. Mas nesta casa, grande parte das pessoas, uma grande parte, foram pessoas influenciadas por mim, pela minha esposa, quando eu estava a vender casas, quando eu estava a arrendar casas.
Muitos vieram, ficaram. Outros foram influenciados pela internet, pelo trabalho feito e divulgado na internet. Outros vieram a este lugar, mas já passaram milhares de pessoas por este lugar. Eu sei que a igreja não é muito grande, mas é uma cidade de passagem. Muita gente marcha para o outro lado, vai para outras nações, vai para outras cidades. Mas a nossa missão é por todos aqueles que passam por nós, fazer com que Jesus nasça no seu coração, para que haja vida naquela vida. E se isto não acontecer, irmãos, se hoje tu não saís daqui predisposto para isso, eu vou-te continuar a dizer, vais ser um cristão fraco. E fraco porque não és feliz. Fraco porque não tens a alegria da salvação. Fraco porque o teu objetivo não é ganhar ninguém para Jesus, é ganhares o teu dinheiro para pagar as contas. Vais ser um cristão infeliz. Porque se há alegria nos céus por um pecador que se arrepende, e esse pecador pode ser causado em tua atitude, porque falaste o amor de Jesus a essa pessoa, e se isso não acontece, a igreja não alegra a Deus. Só estamos alimentando a nossa alma para não perder a salvação. Mas não podemos esquecer, toda a vara que em mim não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Eu não quero ser cortado, eu quero dar muito fruto. E fruto, irmãos, não tem a ver com aquilo que muita gente pensa. Fruto é dar fruto. Ovelha gera ovelha. Videira gera o quê? O que é que uma videira gera, meu lindo? Uma videira. Hã? Não sei. Uva. E a uva dá... Come. Opa, faz o bom vinho, pá. A uva dá bom vinho. Até celebramos a ceia com pinga. Hã? E a pinga faz o quê, meu varão? Deixa o camarada beber. Vinho e bebida. Só isso? O que é que ele faz? Altera mesmo. Não. Com calma não altera nada. Só altera quem bebe demais. Vinho dá saúde. Vinho faz saúde. O que não faz saúde é beber. Isso. 5 litros de vinho embebeda qualquer um, não é? Mas nós fomos chamados para... Hã? O vinho na Bíblia até é símbolo de alegria. Sabiam? É. E você acha que Jesus bebeu vinho sem álcool? Quem lhe ensinou isso está errado. Porque na igreja de Coríntios, abra lá, eles iam para a igreja embebedar-se. E é isso que o apóstolo Paulo foi contra. Ele não foi... Até Paulo disse, bebe um pouco de vinho. Ele não ia mandar beber sumo de uva. Ele mandou beber um pouco de vinho. Não é muito. Era um pouco. O pecado não está em beber vinho. O pecado está em embriagar-se. Agora... que até Jesus, no primeiro milagre, foi pinga. Venham lá dizer que era sumo de uva. Isso é mentira. Sumo de uva não tinha mestre de sala para provar se o sumo era bom. Ah bem, e o último era melhor que o primeiro. Porque quando Jesus nasce para trazer alegria à nossa vida. É o símbolo do vinho. O vinho é alegria. O vinho faz bem. Mas não quero que você beba vinho. O Odacir não tem que beber vinho. Em nome de Jesus. Há pessoas que nem podem tocar. Porque alguns são alcoólicos. E quando tocam num pouquinho de vinho, nós deixámos de ter vinho. A gente servia na ceia vinho do Porto, que era muito bom, que já é fabricado há mais de 2000 anos. Vinho do Porto, com meio adocicado. Era uma delícia, eu escolhia sempre o copinho mais cheio. Mas irmãos, falando sério, vamos sair daqui com a alegria do Senhor?
Vamos sair daqui prontos. Quem sabe, olha, quem ainda não marcou o seu Natal, a sua passagem de ano, a vir passar o ano connosco aqui, para começar o ano no melhor lugar do mundo, que é realmente a celebrar ao Senhor. Eu respeito quem vá para o outro lado, eu respeito quem não quer vir, mas eu não sou. Se eu posso passar num lugar melhor, e o melhor lugar para mim é na casa do Pai. Não é a ver fogo de artifício. Não é a comer e a beber. Embora aqui vai ter comida e bebida. Mas que nós possamos, irmãos, deixar Deus encher a nossa alma da alegria, porque Ele nasceu. E há alegria nos céus para um pecador que se arrepende. E esta igreja tem que celebrar, tem que aprender a celebrar a alegria de um pecador salvo. De uma pessoa que recebe Jesus e diz: pastor, eu quero esse Jesus. E esta é a hora em que eu peço para todos fecharem os olhinhos. E eu pergunto, se algum de nós nesta manhã, se algum de nós, ouça com atenção, presta atenção àquilo que está a ser falado no culto. Se algum de nós nesta manhã quer entregar o seu coração a Jesus, quer que Jesus nasça em seu coração, quer que Jesus possa gerar este gozo e esta alegria. Alguém quer levantar o seu braço e dizer: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero orar por si. Temos alguém nesta manhã que quer entregar a sua vida a Jesus? Eu estou vendo ali um braço no ar. Mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus nesta manhã e dizer: Jesus, eu quero que se faça Natal. Eu quero ser portador destas boas novas. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Levanta a sua mão, não tenha vergonha. Por último, eu vou convidar aquela senhora. Tenha a gentileza de vir à frente. Nós queremos, a minha esposa também vai orar por si. Venha à frente, por gentileza. Mais alguém quer vir à frente para entregar a sua vida a Jesus? Saia do seu lugar. Pode ficar aí, minha joia. Pode vir à frente. Amor, vem aqui orar com a irmã. Vamos apontar nossas mãos para esta irmã que está entregando o seu coração a Jesus e desejando que Jesus nasça, que Jesus faça-se presente na sua vida e possa conduzi-la, guiá-la. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a tua amada filha em tuas mãos e peço que tragas paz, alegria e esperança em seu próprio coração e que também possas trazer a revelação de que quão é necessário poder se arrepender dos seus pecados para poder encontrar o verdadeiro perdão. Pai, em nome de Jesus, que se faça Natal nesta hora em seu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar juntos com a irmã, ela também vai orar comigo. Digam, vamos dizer juntos: Pai, em nome de Jesus, eu te entrego o meu coração. Eu te peço perdão dos meus pecados. Digam comigo: eu peço perdão dos meus pecados e quero que tu possas habitar a minha vida. Eu quero que nasças em meu coração e que cresças na minha vida, para que verdadeiramente, através de mim, muitas pessoas conheçam o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Um aplauso à nossa querida irmã. Amém. Bem-vinda. Em meu coração. Meus amados, logo à tarde vamos ter a celebração em Fátima. Veja quem faltou. Leve amigos, convide os seus amigos e não falte. É a última celebração antes da noite de Natal. Mas deixe-me dar um conselho para si. Quando estiver à mesa com quem tiver, não esqueça de falar de Jesus e não coma sem ter uma palavra de gratidão e agradeça a Deus, porque a razão pela qual estamos naquela noite de Natal a comer juntos foi porque um dia Jesus nasceu. Não importa a data em que ele nasceu, não importa se alguns usam coisas pagãs, que isso tem, para mim isso não me diz nada. O que importa é o objetivo principal e central. Nós estamos reunidos porque Jesus nasceu.
Amém? Dê um aplauso a Jesus.